Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live ao som de Belo, Mel. E aí, amor? E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui tá uma imagem, uma visão linda. Não tem como virar a câmera para mostrar para vocês, mas tá começando a escurecer e tá maravilhoso o tempo, o clima. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, né? Acho que vocês já sabem, né? Sobre as pessoas que terminam um relacionamento com o namorado, com o marido, e de repente dá aquela vontade, né? E a pessoa fica com a outra, já a outra estando comprometida com outra pessoa. Então, é a pedido da nossa audiência. Esse tema, assim, é babado mesmo. E você precisa ficar até o final, tá bom? Exatamente. Então vai chegando. Uhum. Vou até colocar uma tela aqui, ó, para você compartilhar, ó. Isso aí. Com 3 pessoas essa live. Você que tá chegando. Compartilhe essa live com 3 pessoas. Não vai te custar nada. E você faz isso, assim, em um segundinho. Exatamente. A gente já tá quase lá. É um tema que a gente não vai tratar nada de questões morais aqui, de que é certo, que é errado, nada disso, porque a gente acredita que a gente está falando para adultos e adultos sabem as consequências das suas escolhas, né? Todas as escolhas têm consequências. Então a gente não vai trazer nada de sermão, nada de que é certo, que é errado, porque nem esse é o nosso papel. Sim. A gente vai trazer uma reflexão aqui a respeito do tema, porque algumas pessoas estão solicitando e a gente está separando, na medida do possível, a gente vai fazendo umas lives de acordo com os temas e as dúvidas das pessoas. Sim. Gente, vocês sabem que eu sou a secretária do John, né? Só no consultório, quando ele tá atendendo, eu sou secretária dele. Eu tô com o celular aqui na mão, mas eu prometo a vocês que eu vou pegar esse celular só para responder as dúvidas, tá bom? De vez em quando você vai me ver assim, abaixando aqui, porque eu não enxergo direito. Aí tem um computador aqui que tem que mexer, colocar a tela, né, para pedir para vocês interagir, tá bom? Então vou deixar meu celular bem quietinho aqui. Eu vou tentar resistir e não mexer, para não atrapalhar a concentração de vocês. Ok, gente, porque a ideia aqui é porque às vezes é difícil, então, tem várias câmeras aqui, várias coisas para observar, né? Então a gente está dividindo as atribuições aqui com o objetivo de fazer a melhor live possível. Uhum. Então, recados dados, vamos partir então para o que interessa? Eu tô doida para desvendar esse mistério, ficar com o ex. É gostoso, né? Dá um tesão. Olha só. Ó, a gente pode começar com a seguinte reflexão. Tem gente que fala bem assim, o proibido é mais gostoso, delicioso. Então, a gente tem uma coisa do proibido, entendeu? Aquela coisa de que aquele suspense, aquela pô, como que vai ser, o que vai... Isso dá umas batidinhas, né, no coração, tem algumas pessoas que dão uns choquinhos, né, porque é um ímpeto, né, do perigo, aquela coisa assim que vai aumentar a adrenalina, traz sensações, entre aspas, agradáveis. Traz. Entretanto, tem uma coisa a se pensar. Uma coisa é o impulso, outra coisa é a razão. Se a gente for ceder todos os nossos impulsos, vai ficar meio complicado viver, porque imagine se todas as vezes que a gente sentisse raiva de uma pessoa, a gente fosse lá e brigasse com a pessoa, saísse no tapa, criasse uma confusão, imagine. Porque constantemente não, em alguns momentos da nossa vida a gente sente raiva e algumas pessoas já sentiram vontade de esganar alguém, essa coisa que é humana, a raiva é humana, é uma emoção humana. Entretanto, para viver em sociedade, a gente tem que aprender a controlar a raiva e utilizá-la ao nosso favor. A gente pode pegar a raiva e utilizá-la para criar algo positivo. Tô com muita raiva, não tô... Vou te dar um exemplo. Às vezes, quando eu estou num momento que eu estou sentindo muita raiva, como eu tenho uma habilidade de escrever, o que eu faço? Ao invés de eu pegar e fazer algo que eu não deveria com alguém, ou discutir, ou brigar, o que eu faço? Eu pego e vou escrever, mas eu não vou escrever para xingar ninguém, falar mal de ninguém, não.
eu vou criar um texto que eu vou ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Eu vou utilizar a raiva para eu criar algo para eu ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Isso quer dizer que eu sou bonzinho? Não. Isso trata de uma inteligência emocional. Ao invés de eu ser dominado pela raiva, eu faço alguma coisa com a raiva. Eu não estou eliminando a raiva, tá vendo? Eu não estou falando que ela não existe, mas eu vou fazer algo com essa raiva de uma forma que ela não seja prejudicial a mim nem ao outro, mas eu possa servir. De igual forma, você pode escolher um caminho para a raiva que você sente. Qualquer pessoa pode. O caminho da raiva pode ser tanto para destruição quanto para construção. Quem determinará isso vai ser o indivíduo. Mas para ele poder conduzir a raiva, ele tem que estar consciente de si e aprender a gerenciar suas emoções. Na questão aqui do impulso em relação ao proibido, acontece muito com o adolescente, porque o adolescente está construindo o mundo, né? Está construindo a identidade, melhor dizendo. Então vem aquele ímpeto de fazer acontecer, de descobrir, de ver o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, como que vai ser. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai começando a refletir mais sobre os nossos atos, sobre os nossos impulsos. Ao invés de ter um impulso de fazer algo e logo fazer, a gente começa a pensar sobre as consequências. Uma delas é, será que eu gostaria? Uma pergunta que é importante fazer nos momentos que a gente está quase sendo dominado pelo ímpeto, pelo impulso. Será que isso que eu vou fazer vai me trazer algum dano? Isso que eu vou fazer vai trazer danos para outros também? Se os outros isso que eu estou querendo fazer, que o meu impulso está me levando a fazer, se os outros fizessem comigo, como que eu ficaria? Como que seria? Será que o que eu vou fazer vai trazer consequências danosas? Você entende? Isso gera uma reflexão e a gente reflete antes de agir. Fala, amor. Pessoal, é claro que na hora, né, ninguém pensa, né? Mas assim, a gente está te convidando à reflexão, porque você está ficando, né, com o seu ex-marido. Seu ex-marido se separou de você, seu ex-namorado largou você, né? Vocês terminaram para ficar com uma outra pessoa, para ser feliz, e você, né, deveria estar se refazendo, procurar o mesmo. Mas e agora? Se submeter a isso, de ficar com seu ex e ainda ele casado com outra pessoa, namorando outra pessoa, como que é isso para você? Tá? Antes de vocês responder, eu vou até colocar a telinha aqui para vocês convidar 3 amigos para estar assistindo essa live, tá? A gente precisa da ajuda de vocês. Compartilhe, pessoal. Comenta, põe aqui sua pergunta, porque é um prazer responder vocês, tá? Exato. E uma outra coisa que pode estar por trás também, isso pode ser fruto de um condicionamento, no geral, na infância. Vamos supor que determinada mulher, pode ser homem ou pode ser mulher, vamos colocar pessoa aqui, aí fica melhor. Determinada pessoa, hoje um adulto, ela conviveu com pais no qual ela presenciou e ficou sabendo de traições, ficou sabendo de coisas nesse sentido. Ela foi interiorizando isso. Poxa, meu pai ou minha mãe traem um ou outro. E eu estou falando desde pequenininha, mesmo a criança não tendo consciência do que é uma traição, ela vai percebendo a tristeza da mãe, vai ouvindo algumas coisas da mãe ou do pai e vai interiorizando isso. Ela vai crescendo, vai se tornando adolescente e vai vendo isso. O que inconscientemente ela tenderá a fazer, não quer dizer que todas as vezes ela vai fazer, porque pode acontecer uma intervenção e isso mudar, mas o que é mais provável acontecer é o quê? Para ela lidar com aquela dor, ela vai arrumar uma maneira de negar aquilo, de maneira inconsciente. Para não encarar a dor, ela vai negar aquilo. Como que ela vai negar? Fazendo aquilo que ela viu que não deveria ser feito. Ou seja, ela viu pessoas traindo uma outra, mas para ela não lidar com isso agora, o que ela faz? Ela faz exatamente o que fizeram lá atrás com o pai ou com a mãe, na relação entre o pai e a mãe. Por quê? Se acontecer isso com ela, talvez ela não suportaria. Então ela faz primeiro para não ser feito com ela. Você entende o mecanismo de defesa, uma proteção? Isso acontece, como eu estou falando, de maneira inconsciente. A gente, por uma questão de evitar uma dor, ou seja, não quero ser traído, então eu vou trair primeiro. Não quero fazer... Você entende? É um mecanismo de defesa que a gente utiliza para não lidar com a dor. Então, é super importante estar consciente. Porque a gente não é menor do que o ímpeto. Os nossos impulsos podem ser controlados. Aí entra também numa questão de valores morais.
Mas só que a gente não vai entrar nesse aspecto porque não é o nosso ponto. Mas vamos falar de valor. Se para uma pessoa... A audiência está participativa, hein? Ótimo, daqui a pouco você me fala algumas perguntas aí, só para concluir o raciocínio. Se para uma pessoa... Primeiro vamos entender o que é valor. Valor é aquilo que conduz a nossa vida. Vamos dizer, se eu tenho um valor relacionado à fidelidade, então naturalmente eu considero a fidelidade importante, então a tendência é que eu não traia o outro porque eu não quero ser traído. Porque para mim é um valor muito grande. Fidelidade é algo importante, então é um valor que me conduz a não fazê-lo, mesmo que eu tenha um ímpeto. Eu não estou falando que a gente não possa ter o ímpeto, o impulso de fazê-lo, às vezes no momento de raiva, de alguma situação X ou Y. Sim, mas uma coisa é ter um ímpeto, ter um impulso. Outra coisa é ceder o impulso. Eu posso controlar o impulso que eu tenho. Assim como eu posso controlar o impulso de estar com raiva e agredir alguém, eu posso controlar o impulso de ter uma necessidade não, ter uma vontade de trair alguém e aquilo eu posso, poxa, eu não gostaria que fizesse comigo. Poxa, não tem nada a ver, eu só estou com raiva da pessoa agora, então não preciso de fazer isso. Você entende? Então, é ter esse autocontrole. E esse autocontrole, ele é construído com uma inteligência emocional. Fala, amor. E aí, pessoal, tá gostando? Põe o dedinho aí no coraçãozinho, tá? Põe o dedinho aí no coraçãozinho, pode ficar apertando ele, tá bom? Para chegar para mais pessoas. Exatamente. Quer que eu responda? Se tiver alguma pergunta, pode falar, amor. Tá, não chega... Tem uma pergunta não. Uma colocação. Tema igual música de sofrência. Como é que é? O tema da live igual música de sofrência. Mas voltar com o ex comprometido, olha, hein? Eu corro. KKKKKK. Mas olha, a gente... Essa daí foi boa. Bom, foi pedido da audiência, então não temos nada a ver com isso, né? Mas... Olha só, isso foi colocado, gente, porque isso acontece com muita frequência. A gente acha que não, mas acontece com muita frequência. Porque às vezes as pessoas estão tão feridas, pessoas feridas ferem outras, não é? Eu ia falar isso agora. É apego, às vezes a pessoa assim, terminou, mas não queria terminar, entendeu? O sexo entre os dois era uma delícia, mas mesmo assim acabou o relacionamento. Não tinha diálogo, não conseguia se entender, mas assim, a pessoa viu o outro, viu o ex com a outra pessoa, aí já cresce o olho. Poxa, será que ele tá bem? Será que ele tá feliz? Será que ele faz com ela igual fazia comigo? Então surge aquela curiosidade, né? O babado é forte. Sim, e psicologicamente, quando a gente passa por um término especialmente, a gente vai buscar um mecanismo de compensação. O que é isso? Num término há um desequilíbrio psíquico. O término, como eu já disse em outras lives, em outros momentos, é como se acontecesse uma morte simbólica. Então eu preciso de passar por um luto. Eu passando por esse luto, eu vou superar. Agora, o que acontece no geral? As pessoas terminam e já pulam para outro relacionamento. Elas nem passam pelo luto porque elas querem um mecanismo de compensação. E pensa, imagine se o ex encontrar alguém primeiro do que eu e eu ver ele com essa pessoa. Aí a pessoa já entra, não, então eu vou fazer primeiro. Então, nessa disputa psíquica para compensar esse término, a pessoa tenta encontrar alguém primeiro. O que, no geral, tende a dar ruim, como diz. Porque quando a gente entra num desequilíbrio, a gente vai tentar um mecanismo de compensar, ou seja, de encontrar alívio para essa dor, para voltar ao estado homeostático, de novo, de equilíbrio psíquico. Então a gente tende a querer fazer coisas para voltar a esse equilíbrio. Entretanto, há coisas que são saudáveis, que vai ajudar, e tem coisas que não são saudáveis, não vai ajudar. Você quer falar, amor? Quero. Eu observo também que tem pessoas que seguem muito trecho de música, né? Tipo assim, se a música prega que tem que ficar com o ex, esquece um amor com outro, entendeu? A pessoa vive a música, igual tem pessoas que vivem filmes, né? A vida dela é baseada em um filme. A minha vida foi baseada no filme, até eu quebrar a cara, né? Nem vou contar o filme que foi. E sabe qual um dos nossos maiores mestres? É a decepção. A decepção ensina, se o discípulo quiser aprender. Já ouviu falar do dedo podre? Quem nunca ouviu, né? O dedo podre, ele acabaria de uma hora para outra se na decepção a pessoa usasse a decepção para se reformar, fazer uma reforma íntima e fazer algumas perguntas como:
Esses relacionamentos que eu tenho buscado têm sido saudáveis? O que eu tenho praticado repetidamente nesses relacionamentos que têm sido nocivos? Os parceiros que eu tenho escolhido têm me gerado mágoa e decepções. Por quê? O que eu tenho buscado no relacionamento? Será que eu estou muito carente? Será que eu acho que para eu ser feliz, para eu ser completo, eu preciso de fato de ter alguém? Será que eu estou buscando um relacionamento para me completar? Todas essas reflexões deveriam ser feitas num término. Porque aí quando a pessoa ir para um outro relacionamento, ela já vai mais consciente e tenderá a não repetir os mesmos erros, escolher a mesma pessoa com as mesmas características, que gera as mesmas dores, e a pessoa vai pulando de dor em dor, vai trocando. Aí chega um momento que ela adquire uma crença cristalizada, ela ou ele. Homem não presta, mulher não presta. Não é que homem não presta, mulher não presta. Não é essa questão. Essa crença impede a pessoa de ter um relacionamento próspero, de se entregar a alguém. A pergunta inteligente é: será que o que eu tenho buscado para mim no relacionamento tem sido saudável? Por que eu tenho escolhido parceiros? Qual é a intenção por trás de eu escolher alguém para ter um relacionamento? É para tampar buracos emocionais? É porque eu tenho medo da solidão? É porque eu não suporto ficar só? É porque eu quero fugir logo da casa dos meus pais? Não, são motivos e intenções que não cooperam para encontrar alguém que vale a pena. É o que a audiência colocou aqui, ó. Pode ler? Pode. Para mim, o outro pode estar usando o outro, aproveitando que o outro está sozinho. Tipo, um step de carro, uma reserva. Uau, né? Faz sentido. Gente, porque se eu amo alguém, tem um termo que diz bem assim, o mais adequado é amar pessoa e usar coisas, mas muitas vezes nós usamos pessoas e amamos coisas. Os motivos são diversos, às vezes eu estou com muita dor e eu quero sanar essa dor, eu quero curar, e eu tento curar minha dor usando o outro, mas muitas vezes não é por maldade. Automático, né? É no automático. Porque lembra do mecanismo de compensação? Eu quero sair da dor. Então eu busco uma coisa para compensar e entrar em equilíbrio de novo. Você entende? Então, mas para a gente reduzir essas possibilidades, a gente precisa estar consciente de si mesmo. A gente precisa buscar conhecimento sobre nós mesmos. A gente precisa entender as nossas dores. É o que a gente repete aqui constantemente. Conheça as suas dores, conheça os seus recursos, entenda a diferença entre inconsciente e consciente, entenda que 99% da nossa vida é conduzido por questões inconscientes, aquilo que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Então, se a gente não busca conhecer a nós mesmos, nós somos conduzidos por traumas, por relações nocivas anteriores, por questões mal resolvidas. Então, tudo isso fica dentro da gente, a gente fica poluído, ferido, e a gente quer buscar um salvador, uma salvadora, um mecanismo de compensação para sair dessa dor. Mas esse caminho nos leva mais para o buraco. O caminho que nos leva para a libertação é encarar-se de frente no espelho e falar: o que eu preciso fazer para mim mesmo? O que eu preciso melhorar em mim mesmo? Não precisa ser pesado, pode ser leve. Pode doer, mas pode ser leve. E cada dor superada, cada olhar para si com honestidade é recompensado com crescimento, com desenvolvimento, com vida melhor. Se eu não faço essa reforma íntima, eu continuo com as mesmas dores, os mesmos problemas. O que acontece, meu irmão? Muitas vezes algumas pessoas reclamam bem assim: meu relacionamento não melhora, é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos problemas, é sempre as mesmas situações. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tudo é assim mesmo. Aí eu pergunto bem assim: há quanto tempo você não olha no espelho? Há quanto tempo você não dá um presente para você? Há quanto tempo você não se sente confortável com quem você é? Há quanto tempo você exige de você e não descansa? Há quanto tempo você só reclama e não agradece? Quanto tempo? Há quanto tempo você não faz um curso, lê um livro sobre autoconhecimento? Há quanto tempo você não passa por um processo analítico para você mergulhar dentro de si mesma e começar a remover toda essa coisa que está aí, que está te pedindo de viver bem e melhor? O quê? A pessoa olha assim, ela quer mudar o externo sem mudar o interno. Gente, vai ficar difícil. Não dá. Não dá. Se o casal não se melhora, a relação não melhora.
Se o casal junto não caminham em direção a um relacionamento próspero, o relacionamento próspero não chega. Gente, é uma parceria. Se não tiver parceria, não vai. Alguma coisa, amor? Verdade. Não. O pessoal tá gostando. Se tiver alguma pergunta, gente, alguma colocação... Compartilhe lá, pessoal. E como a questão assim da gente buscar colocar a mão na consciência e perguntar o que eu realmente quero para a minha vida. O que eu realmente quero para os meus relacionamentos, para a minha carreira, para a minha vida financeira. Se eu tenho isso bem claro, por exemplo, vamos supor que a pessoa responde bem assim, eu quero um relacionamento próspero na área relacionamento. E eu quero um relacionamento próspero com uma pessoa séria, com um parceiro com essas características. Se ela tem isso claro, quando ela tiver um ímpeto e um impulso de querer trair, querer ser amante de alguém, por exemplo, ela vai pensar, poxa, será que essa atitude que eu vou ter é coerente com aquilo que eu quero? Aí, nesse momento, ela pode tomar a decisão. Não é coerente, então isso eu não quero. Você entende que é uma questão de inteligência emocional? Para inteligência emocional, eu preciso de saber o que eu quero para eu poder tomar a decisão mais adequada. Agora, quando eu não sei o que eu quero, surgiu um ímpeto, surgiu um impulso, eu vou ceder. Porque a nossa parte animal, ela clama por saciedade e prazer. Fala, amor. Então, as pessoas, né, que estão curtindo ficar com o ex, né, dando aquela escapulidinha, aquela escapadinha, né, que, assim, na hora é delicioso, então pode ter consequências, né? Pode ter, não, tem sempre consequências, né, de você depois se sentir humilhada, de você se sentir humilhado, frustrado, né? Então, assim, pensa bem, né? É a pergunta que eu fiz anteriormente. O que eu quero para um relacionamento? É ficar com o outro? É trair? Não vai ser a gente que vai falar que isso está errado ou que está certo. Mas tudo parte da pergunta inicial. O que eu quero quando o assunto é relacionamento? Se a questão é ter um relacionamento próspero com uma pessoa, então ficar indo para outras pessoas e sendo amante de outros está incoerente com aquilo que a pessoa busca. Bom, mas assim, sendo claro assim, para o pessoal entender melhor. Talvez assim, você não tem, claro que você não vai ter todas as respostas, né? Mas assim, será que pensa essa pessoa que fica com o ex? Qual é a sensação, o sentimento? O que leva a pessoa a fazer isso? Será que não é ego ferido? E aí? Eu falei um pouco disso com outras palavras, né? O que leva pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Pode ser a questão da infância que eu disse anteriormente, da criança ter visto a traição do pai com a mãe ou vice-versa, e ter crescido nesse ambiente e ter visto muitas vezes a mãe chorando, magoada, ressentida. Ela foi se tornando adolescente, essas coisas continuaram acontecendo, e ela acabou interiorizando aquilo, se for uma mulher, né? E pode ter adquirido uma crença. Nossa, como é a relação entre o homem e a mulher? O homem trai a mulher e a mulher fica lá calada, chorando e fica mal. Aí, para ela se proteger disso na vida adulta, ela adquire um mecanismo de defesa. Ok, ao invés de eu esperar ser traída, eu vou trair. Eu vou destruir relacionamentos. Mas entenda, isso não é, na maioria das vezes, algo que a pessoa pensa de maneira consciente. É um mecanismo de compensação. Ela está evitando ser traída, então ela trai primeiro. Você entende a ideia? Esse é um dos motivos pelos quais acontece. O outro motivo é que, às vezes, a pessoa, de fato, não acredita que ela pode ter um relacionamento sério com alguém. Depois de tantas decepções, então ela fica com o que dá. Acha que é o único, né? A pessoa é a única que existe na face da Terra. Ela acha muitas vezes que não merece, porque ela já teve várias experiências. Eu estou falando ela, gente, mas pode ser homem ou mulher aqui, depende. Não mereço um relacionamento. Eu acho que eu já tive 4, 5, casei algumas vezes, não deu certo. Ou eu, mesmo que não tenha casado, eu tive vários relacionamentos e sempre acabou e eu fiquei mal. Aí a pessoa desacreditou, adquiriu uma crença. Eu não quero, eu não tenho condições de ser feliz no amor. Aí, como é difícil ficar só, o corpo às vezes pede. E olha que eu já passei por isso, tá? Assim, de pensar isso. Aceitar tudo, né? E por que você acha que você pensava isso?
Eu tinha autoestima baixa. Eu achava que ninguém ia me querer, entendeu? E eu achava que a pessoa que eu tava me envolvendo tinha muitas características, que era um homem executivo, do jeito que eu gosto, que era isso, não sei o quê. E mudou, entendeu? Eu tive que mergulhar profundo para me conhecer. Só assim que eu saí. Isso. E algumas vezes também, gente, um outro aspecto é um complexo de inferioridade ligado com o não merecimento. A pessoa se acha o patinho feio e ela acredita que não merece e que ninguém vai se interessar, e se interessar só está querendo sexo, enfim. Cria um monte de crenças relacionadas a um complexo de inferioridade, um não merecimento. Então aí o que sobra muitas vezes é, vou fazer aqui o que dá. Se dá só ser amante, então eu vou ser, independente se isso vai gerar dano para o outro ou não. Então, olha só, não é somente esses os motivos, mas baseado em algumas experiências de atendimentos e também de leituras que eu já fiz, esses 3 motivos eles acontecem na vida real. Claro que tem outros, os motivos são diversos, mas no geral, uma pessoa que sabe o que quer para um relacionamento, ela não tem de ficar insistindo nesse tipo de coisa. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, que ela acredita que ela merece sim ter um relacionamento próximo, que vai acontecer, ela começa a trabalhar em si. É um pouco da nossa experiência e é um pouco da experiência de algumas pessoas que estavam solteiras. É verdade. Elas pararam de focar no externo e pararam de focar no corporal e começaram a focar na alma, no psíquico, e começaram a se transformar. E assim, gente, é um processo assim... É um processo assim que não é fácil, porque você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar a decisão. Eu tomei a decisão, o John tomou a decisão dele. Eu cheguei ao momento que eu falei, a partir de hoje, eu só fico com o homem, né? Se ele fizer isso, se for esse jeito aqui, esse perfil, porque como eu sou uma pessoa muito do sentimental, para mim era muito importante o homem, o namorado, ir lá na casa dos meus pais e falar pro meu pai que tá me namorando. Para mim tinha que ser assim. O Diogo passou por isso, meu filho. Você acha que não? Ele passou por isso. Se não passasse por esse processo, para mim não prestava, entendeu? Então, para mim, como eu sou muito do sentimento, muito sentimental, para mim isso é importante. E todos os outros que eu fiquei, tocando no assunto de novo, entendeu? Todos esses outros que eu fiquei não fizeram isso. Então isso me machucou demais. Eu achava, não, ele tá me usando, isso, e não tinha força para sair fora. Entendeu? A pessoa que eu estava validava aquele sentimento ruim em mim. Não, você não presta, continua comigo. Você é isso, continua comigo, entendeu? Era assim, validava as coisas ruins que estavam aqui dentro de mim. O que tá fora tá dentro. E o que tá dentro tá fora. Antes de uma pessoa... O quê? Por que você não lê, amor? Pode ler agora, então? Você me fez olhar. Uma pessoa colocou bem assim, a audiência. Como se transformar internamente? A outra audiência colocou assim, não deu certo na primeira, agora vai ficar se iludindo que tem alguém. Pior que não tá com ninguém. Poderia estar com alguém completo para a pessoa estar investindo no incerto. Tá, vamos... Investindo no incerto, isso mesmo. Depois você lê assim novamente. A primeira pergunta é como se transformar internamente? Internamente, isso. Não há um caminho único, gente. Tenha certeza disso. Cada pessoa tem um caminho para se transformar. Porque se fosse uma fórmula que servisse para todos, seria muito fácil e os seres humanos seriam todos iguais. Então não há um caminho único. O que eu vou colocar aqui são possibilidades de transformação. Aí você tem que ver o que é mais adequado para mim, o que é mais leve para mim. Leve não quer dizer que é fácil, só não precisa de ser agressivo, aquilo que você sente totalmente assim, mal, não precisa ser pesado. A transformação, apesar de muitas ser dolorosa, ela pode ser leve. Depende de como a pessoa encara o processo de transformação. Mas vou falar aqui um caminho. Você pode escolher um profissional, nesse caso, se é questão de relacionamento, um profissional especialista em relacionamento, que tenha condições também de tratar o seu emocional e
te dar caminhos. Mas não é que ele vai te dar uma fórmula pronta. Junto com você, ele vai construir. Ele vai analisar o seu perfil. Vamos supor que fosse eu. Primeira coisa, eu iria analisar o seu perfil. Existe um processo chamado análise corporal e tipo psicológico. Eu ia juntar essas duas informações e ia perceber, essa pessoa que está na minha frente, ela tem essas dores, ela tem esses recursos, ela tem essa história. Baseado nessas dores, nesses recursos, nessa história, quais seriam os caminhos mais inteligentes e sábios para ela começar essa reforma íntima, essa transformação interior? E passo a passo, sessão após sessão, eu ia sugerir alguns exercícios, eu ia ensinar ela alguns processos meditativos para você ir para dentro, eu iria ajudar ela a lidar com a ansiedade dela, porque nesse processo de transformação a gente quer que aconteça rápido, de uma hora para outra, não sei o quê. E não é assim que acontece, é um pouco todo dia é um pouco. Não ter pressa, a transformação para acontecer, se começou com ansiedade, começou com pressa, o processo vai travar. Vai travar. É igual clientes, né, que tem disfunção sexual que me procura. Gente, uma atitude do homem é bem diferente da mulher. Parece assim que a mulher, algumas, se conformou assim, tem esse problema, vou buscar ajuda porque meu marido está me cobrando, né? Algumas. E o homem não, o homem sim, ele só falta assim, explodir o mundo para resolver o problema dele. Ele fica desesperado, nervoso, e esse nervosismo, essa ansiedade, ele fica pior ainda. Então, e se auto-sabota, entendeu? A gente faz todas as ferramentas, fica ali 2 horas e meia, e às vezes a pessoa assim, não se entrega, entendeu? Ele não tem abertura para trabalhar, então fica muito difícil. Sempre começa a mudança de dentro para fora. Exatamente. Quando chega uma demanda dessa, igual, às vezes chega uma pessoa para eu atender, eu queria me conhecer, eu quero me conhecer. Chuta que é praga. Eu quero me conhecer. Aí a pessoa me pergunta, o que eu preciso de fazer? Uma pergunta similar a essa que foi feita. Como me transformar internamente, como me conhecer. Que, em outras palavras, é como que eu vou me conhecer, né? Porque eu só me transformo quando eu me conheço. A primeira coisa, desacelera. Existe uma coisa chamada de o poder da pausa. No silêncio a gente se encontra. Mas olha para o nosso mundo. A gente está todo o tempo induzido a executar, a fazer, a acontecer. Aí as pessoas já chegam perguntando, o que eu preciso fazer? Aí eu jogo a pergunta, o que você precisa de deixar de fazer? É ir na contramão, não é seguir no que já tem colocado pra gente. Então a primeira coisa, separa 5 minutos durante o dia, para de fazer tudo que você está fazendo e fica com você e você mesmo. Simplesmente presta atenção na sua respiração. Começa assim, 5 minutos eu vou dedicar para mim. E inspira, depois solta o ar. Você pode fazer aí agora, você inspira, conta até 6, segura e conta até 9, bem devagar. Então, ó. Nesse momento você esteve no aqui e agora. Quer começar a fazer uma reforma íntima? Esteja no aqui e no agora. Na maior parte do tempo a gente está no passado ou a gente está no futuro. Mas a transformação, a reforma íntima acontece no presente. Sim. Se eu não aprendo, nenhuma técnica vai funcionar, na minha visão, se a pessoa não aprender a ficar no presente. Se ela não aprender a estar com o próprio corpo dela. Algumas pessoas têm corpo, mas não percebem que tem corpo. Sente aí agora o seu pé. Com certeza você não tinha... Eu acho que a maioria das pessoas que ouvem isso, elas não estão tendo percepção do próprio corpo. Você sabe que você tem um pé? Tem uma perna, tem uma coxa, tem um quadril. Sente aí as partes do seu corpo. Esteja presente. Sinta os seus pés no chão, tenha chão. Se você quer se transformar intimamente, precisa de ter chão, precisa de ter base. A partir da base você vai buscando conhecimento e vai se construindo. A base começa com um processo de estar no aqui e agora. Sinta o seu pé no aqui e agora. No aqui e agora você toma decisão. Agora, quando eu estou flutuando, às vezes eu estou no mar de ilusões, flutuando com um monte de dor, com um monte de dificuldade, a vida acabou, ninguém gosta de mim, eu sou isso. Não, isso não é chão, isso é ilusão. A realidade é aqui e agora, pisa aí. Sente o chão e se pergunta nesse momento, que tipo de relacionamento eu mereço? No geral, se você estiver presente aí, porque muitas pessoas têm dificuldade, no geral ela não vai escolher, a pessoa não vai escolher ser amante, não vai escolher ser o outro ou a outra, no geral. Quando ela está consciente
de si mesma, do próprio corpo, do que ela quer, ela vai escolher o melhor. Ela vai escolher o melhor. Ela não vai querer o resto. Quando eu não estou consciente de mim, quando eu não estou presente, quando eu não estou consciente, eu escolho as migalhas. E ao lado, se eu virasse o corpo para cá, eu ia ver um manjar. Então, frequentemente tem manjares ao nosso redor, às vezes atrás, mas a gente está olhando só para um ponto, a gente está olhando para a migalha. Aí escolhe aqueles relacionamentos ruins, escolhe aquela pessoa que muitas vezes nos faz sofrer, não consegue esperar algum tempo para fazer uma reforma íntima e depois buscar alguém, porque a gente foca na migalha. Sim. E para mim, você não merece migalha. Eu não mereço, ela não merece, a gente merece o melhor. Verdade. Mas pra gente escolher isso o melhor... Isso tem que ser um mantra pra você. Mantra. Você merece o melhor. Mas para você escolher o melhor, você precisa de se fazer melhor. Não do que o outro, mas melhor do que a si mesma. E olha só, eu não estou aqui para te motivar. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é te fazer refletir. Se isso que eu estou te falando faz sentido para você, pega. Se não faz, deleta. Mas se fizer sentido, uma palavra que eu estou dizendo aqui, reflete sobre isso. A falta de reflexão gera escravidão e péssimas escolhas. Sim. A reflexão sobre si mesmo nos amplia a consciência e nos ajuda a fazer boas escolhas. Quer fazer boas escolhas? Quer ter o melhor? Então esteja consciente de si, esteja presente, escolha o melhor, porque eu repito para você, olha para mim, por favor, você merece o melhor. Entretanto, todavia, contudo, para você alcançar esse melhor, principalmente nos relacionamentos, você precisa de se ver melhor, se enxergar melhor, ver que você merece o melhor, acredite que você merece o melhor. Que você vai atrair o melhor. Vai atrair. Ô moça, deixa eu só colocar uma... A outra pergunta, depois você me fala. Tá. Não, tem que ler no seu. Então, gente, depois que eu decidi, tomei a decisão, falei, olha, eu quero um homem assim, assim, assado. Eu fiquei um bom tempo sozinha, aí apareceu o John, né? Quando eu vi ele, eu já sabia tanto que eu queria, que quando eu vi ele, eu falei, é ele. Mas eu esperei ele tomar a iniciativa, eu dei sinais, mas esperei ele tomar a iniciativa, e eu falei com ele, né? Eu vi que ele queria algo sério, eu falei, John, o negócio é o seguinte, olha, pra mim, eu não quero ficar namorando, saindo, indo pro motel com você, assim, sempre, meus pais não saber o que tá acontecendo. Eu sei, eu sou maior de idade, mas eu quero, assim, tá certinho, namorando certinho, entendeu? Então, é importante que você vai lá, eu quero que meus pais te conheçam, minha família, porque pra mim, família é muito importante. Aí ele virou pra mim e falou bem assim, se é importante pra você, eu vou. Quase correndo. Mentira, não tem medo, não. Eu falei, é importante pra mim sim. Então, assim, desculpa a brincadeira e tal, mas é sério. Você tem que decidir o que você quer. Porque se você estiver firme ali, o universo, Deus, vai dar um jeito do que você quer chegar até você, tá? Desde que o que você quer não prejudique a ninguém, e nem a você mesmo. A outra colocação foi o que, amor? Amor, como eu saí aqui sem querer, aí... Jesus. Aí, essa aí, Dedê. Essa aqui, né? Uhum. Não deu certo na primeira, agora vai ficar se iludindo que tem alguém. Pior que não tá com ninguém. Pior que não tá com ninguém, não está com ninguém. Poderia estar com alguém completo para a pessoa estar investindo no incerto. Isso está muito ligado com o que a pessoa acredita que ela merece. É o grau de merecimento, entendeu? Para eu ter o melhor, para eu buscar o melhor, eu preciso estar melhor e elevar os meus padrões. Como que eu elevo os meus padrões? Modificando os meus hábitos. Como que eu modifico os meus hábitos? Modificando a forma como eu penso e sinto. Você entende? Então eu penso, sinto, eu vou criando crenças, essas crenças vão estabelecendo hábitos, esses hábitos vão criando os padrões, esses padrões vão me levar a resultados, porque os padrões vão para as ações, das ações eu vou para os resultados. Então a primeira coisa é o que eu tenho pensado sobre mim, o que eu acredito que eu mereço. É aí que a gente tem que começar a ir fundo. E geralmente a nossa primeira resposta não é a mais adequada, porque a gente está no nível da consciência.
E olha só, a gente faz um monte de justificativas do porquê o relacionamento está como está. Mas, na verdade, só são desculpas e distrações para não ver o verdadeiro ponto, o verdadeiro problema que está sustentando tudo isso. Um exemplo. Uma pessoa, uma vez em atendimento, me falou, eu não tenho isso no relacionamento, meu marido não faz isso, não faz aquilo, ele é desse jeito, ele não cuida de mim, ele não me dá atenção, ele só quer sexo. Ela falou um monte de justificativas explicando do porquê o relacionamento estava tão ruim. E eu fui começando a fazer alguns processos com ela e chegou um ponto que a gente identificou que a realidade, as coisas que levavam o relacionamento a estar tão ruim não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Sabe o que era? Era exatamente uma questão que ela acreditava. Eu vou encurtar aqui o papo para não ficar longo. Ela acreditava de maneira inconsciente que ela não merecia ter um bom relacionamento. Então as atitudes dela levava ela a alimentar todo aquele relacionamento. O relacionamento estava ruim, mas ela continuava aceitando aquilo, não buscava auxílio, não fazia, continuava, porque ela tinha uma crença arraigada de que ela não merecia ter um relacionamento saudável, um relacionamento próximo. Então as atitudes dela, o modo de pensar dela cooperava para retroalimentar as atitudes do parceiro. Sim. E ela continuava naquele relacionamento. Final da história. Infelizmente ela terminou o relacionamento. Porque ela tinha 30 anos de relacionamento. Ela já não aguentava mais. Precisava de chegar a esse ponto? Não. Mas para a gente entender que as nossas crenças vão gerar hábitos. E os nossos hábitos vão gerar resultados. E aquilo que a gente não sabe sobre a gente mesmo conduz a nossa vida muito mais do que aquilo que a gente sabe. A gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. Como que o sábio não é aquele que sabe, é aquele que sabe que não sabe. Porque ele vai começar a querer saber cada vez mais. Sim. Disso que você falou, da sua experiência, às vezes, assim, essa separação trouxe libertação para ela também. Sim. Porque quando ela fez a escolha de escolher aquele parceiro, ela estava na dor, ela estava achando que ela não merecia ser feliz. Perfeito. Então, talvez ela precisava encerrar o ciclo também. Perfeito. Existe muito isso. Perfeito. Então, um término não é um fim. É o final de um ciclo, mas pode ser o início de outro. Essa mulher é incrível, né? Parabéns, hein? Isso é fera demais. Acabou nosso tempo? Poxa vida, já acabou. Cara, tem que criar lives de 2 horas, entendeu? Porque é tanta coisa que eu teria para falar, mas meu Deus. Bem, espero que tenha feito sentido, que tenha agregado valor para você. E continue mandando os seus temas. A gente anota tudo aqui, na medida do possível a gente vai fazendo. E convide pessoas, a gente está aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas, sempre trazendo um conteúdo e buscando trazer essa compreensão, às vezes de uma maneira mais leve também, né? Porque tem alguns assuntos... Tá bom, mano, deixa eu falar. Tá bom. Olha só para antecipar... Eu também te amo, tá? Também te amo. Deixa eu antecipar aqui para vocês. Na quarta-feira, o tema da live não espere perder para dar valor. Vai estar babado, hein? Vai estar babado também. Sexta-feira, gente, o tema da live vai ser: faço sexo por obrigação e não consigo me satisfazer. Euzinha, vou fazer essa live. Diogo vai falar só 5%. 3%, quase 3%. Eu vou fazer essa live e vou dar muita dica. Vou colocar aquela musiquinha. Vou dar muita dica poderosa pra você, tá? Que tá enjoada, não sente vontade. Você vai sentir vontade na sexta. Vai ficar igual figurante aqui. Tá? Vai sentir vontade na sexta. Então, aguardo vocês. Um abraço. Bom?